UOL São Paulo. Salve, salve galera, salve, salve São Paulinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui com dois dos nossos grandes colunistas, um deles é o Luiz Augusto Simon, que você conhece como Menon. Fala, Menon. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Perrone, Pedro? A quem estiver nos ouvindo, um abração aí. Tudo tranquilo. Eu estou também com o Ricardo Perrone. Fala, Perrone, tudo bem? Fala, Pedro. Fala, Menon. Salve, galera. Bora lá falar do atual campeão paulista. E vamos falar do São Paulo, atual campeão paulista. Um pouquinho de ressaca, né, Menon? Essa estreia no Brasileiro do São Paulo, eu acho que deu para a torcida sentir aí uma ressaquinha no time, um empate com o Fluminense, uma atuação um pouquinho abaixo das que o São Paulo vinha tendo. O que você achou desse jogo? Você sentiu que o time está um pouquinho de ressaca, não? Então, eu acho que a torcida estava um pouco de ressaca, né? Um colega meu até falou assim: puta, primeiro jogo que eu vejo do São Paulo sem estar nervoso em muito tempo, né? Sem ter pressão nenhuma, né? Agora, eu achei apenas o seguinte: o São Paulo foi campeão no domingo e já jogou na terça-feira pela Copa do Brasil, né? E depois de novo pelo Brasileiro. Eu achei que os jogadores que fizeram aquele jogo da Copa do Brasil, não, da Libertadores, eles não estavam na final do Paulista, né? E eu achei eles assim muito... Eles deveriam ter mostrado mais serviço naquele jogo da terça-feira, né? Porque eles não estavam na final do Paulista. E aí veio para o Brasileiro e repete a mesma coisa. Acho que os caras já poderiam ter jogado um pouquinho melhor, né? Não sei se é muita exigência, mas realmente estiveram um pouco abaixo do que poderia ter mostrado contra o Fluminense. Sem esquecer que o Fluminense tinha feito um belo jogo contra o River, né? E o Fluminense até dominou o São Paulo nesse jogo. O Fluminense é um bom time, né? Tá fazendo uma boa campanha na Libertadores, perdeu o Campeonato Carioca para o Flamengo, mas o Flamengo é um time bem acima aí da maioria dos times aqui no Brasil. Perrone, você achou que o jogo São Paulo e Fluminense foi motivo para alguma preocupação já no torcedor, essa quedinha de produção? Uma coisa totalmente normal depois de você conquistar um título, começando um novo campeonato, ainda com alguns desfalques também, né? Para mim, zero preocupação. Acho que o torcedor não tem nenhum motivo para se preocupar. É sempre assim, a gente sempre observa, é natural, o time depois que conquista um título, ainda mais esse que o São Paulo conquistou, que era muito importante para o clube, você tem um nível de entrega muito grande, né? O time tinha alguns desfalques. Então, é normal você relaxar um pouquinho. E tem o que o Menon falou, enfrentou um adversário que está crescendo, um adversário forte. E a gente não pode esquecer também que, apesar do título, o Crespo está iniciando um trabalho ainda, né? Então, acho que não tem motivo para o torcedor do São Paulo ficar preocupado. Faz parte, agora, óbvio, vamos observar o que vai acontecer daqui para frente. O Crespo tem a obrigação de encontrar variações, porque o seu time vai ser cada vez mais visado, os adversários são mais fortes do que no Campeonato Paulista. Então, tem que deixar o trabalho correr para a gente ver. Mas de 0 a 10 de preocupação, para mim, a torcida do São Paulo tem que estar no nível 0. Você concorda com isso, Menon? Você acha que é nível 0 também? Também, eu acho que sim. Em relação àquele jogo. Agora, em relação ao futuro, tem alguma preocupação, sim, que aquele jogo mostrou duas coisas de novo, né? A força da defesa do São Paulo, são 13 gols sofridos e 22 jogos no ano. Quer dizer, é uma média muito boa. Se lembrar que o Santos levou 6 gols nos últimos 2 jogos, né? Mas a questão do Pablo, né? Eu acho que ele não é um centroavante. Ele não é um cara, por exemplo, que é bom de bola aérea, não é um cara que faz o pivô, não é um cara que entra na área trombando e faz gol. E também não é um cara que volta um pouco e tem aquela velocidade para entrar na bola dominada. Por exemplo, assim, o William Bigode do Palmeiras, não é um grande jogador, mas faz bem essa função, né? Então, acho que o São Paulo tem que ter essa preocupação de arrumar esse tipo de jogador, porque você vê
O São Paulo fez gols esse ano, 22 ou 23 jogadores, muito espalhado. É bacana isso daí, bem espalhado. Mas quando não der certo, você tem que ter o cara que é o especialista em gols, né? Eu acho que essa é uma preocupação que o São Paulo tem que ter, e já deve estar procurando alguém para a posição, porque eu acho que é um problemão aí. Eu tenho uma teoria, na minha opinião, o Pablo, ele não vai tão bem como centroavante, né? Ele joga melhor quando ele joga recebendo a bola de frente para a defesa, né? Ele de costas, pelo menos a impressão que eu tenho ali no pivô, ele não consegue levar melhor sobre o zagueiro, ele tem muita dificuldade. Não sei se você concorda comigo, Perrone, falta muito para o São Paulo um cara que tem um instinto um pouco mais de predador ali, né? O cara que, se tiver uma, duas chances no jogo, não vai deixar passar. O cara que, se o jogo tiver mais difícil, você pode dar uma bola mais difícil nele, ele consegue disputar com o zagueiro, às vezes ganhar. Não concordo, eu vejo o São Paulo assim, não sei se vocês concordam, mas eu vejo o São Paulo, as peças dele são de ataque, as peças de frente são muito de conexão, né? Aquela coisa um depende do outro. Então, isso, claro, é normal num time, mas um time precisa também ter aquele cara que fala assim, hoje não está dando, eu vou resolver, né? E realmente falta isso. Agora, eu vejo a diretoria do São Paulo atenta a isso. O discurso lá é sempre que o elenco está sempre em evolução, né? Então eu vejo o São Paulo preocupado com isso nos bastidores e vejo o São Paulo buscando alternativas. Obviamente, o mercado não é fácil, a grana não está sobrando para ninguém, então não é uma solução fácil, mas eu vejo o São Paulo atento a isso. Você vê, Menon, aí no mercado algum nome que possa suprir essa carência do São Paulo por valores, né, razoáveis, sem ser uma grande contratação que a gente sabe que é muito difícil o São Paulo fazer? Algum centroavante, talvez um cara veterano? Quem que poderia aparecer aí? Olha, no Brasil eu gosto do Gilberto, né? Eu acho que ele não é um jogador espetacular de seleção, mas eu acho que um jogador cumpridor. Eles contrataram o uruguaio Milan, né? Mas está na categoria de base, vai fazer uns testes por lá, depois talvez suba, como o Galeano, só que o Galeano demorou um ano, né? Agora o mercado do estrangeiro também é meio complicado, porque o São Paulo já tem 6, né, estrangeiros. Se você contratando outro centroavante, você só pode colocar 5 num jogo, né, na relação dos 18. Então já é um pouco mais complicado aí. Então, não sei direito. Eles tinham interesse no jogador do Tajeres, o Belois, né? Mas ele não é centroavante também, ele é um jogador, segundo o Belmonte, que faz as 3 posições, né? Mas acho que não avançou ainda não, né? Então, eu não vejo muito, não. Vejo Gilberto. Se procurar bem, tem o Pedro, né? Mas ninguém vai querer ver. O Flamengo não vai querer ceder, né? O Pedro arrumava esse ataque, hein? Ele arrumava qualquer ataque. Em algum momento, eu imagino que ele, mesmo estando num time grande como o Flamengo, em algum momento da carreira dele, eu acho que ele vai querer ser titular absoluto do time que ele joga, né? Eu imagino, pelo menos. Não, com certeza. O problema é o mercado nacional ter dinheiro para absorver um jogador desse porte financeiro, né? Você vê, o Grêmio tem um jogador lá, o Ricardinho, que está fazendo muitos gols, né? E ele era do São Paulo, né? Na base do São Paulo, ele era reserva do Fabinho, do Paulinho. Não era jogador que jogava 15 minutos, também reserva do Juan. No fim, ele que saiu lá para o Grêmio e está fazendo gols, né? Talvez tenha que buscar essa alguém da transição da base, alguém que não deu certo ainda ali, mas que pode ser a solução, né? Procurar bem ali em Cotia, que ali só tem muito meio campo ali, centroavante ainda não apareceu. Talvez, se colocarem para jogar, né, dê certo. Talvez o próprio Milan aí esse ano ainda. Era o Brenner, né? O Brenner era o artilheiro aí que veio da base. O São Paulo teve centroavantes aí recentemente que fizeram muitos gols na base, mas não conseguiram fazer essa transição, né, pro profissional. O Pedro, o Bortoluso,
Tinha também o Gabriel Novaes, que foi negociado agora para o Red Bull Bragantino. São caras que eram promissores, mas que não conseguiram dar esse salto, né, Menor? Não deram, né? O Gabriel Novaes achei que poderia ser, né? Mas ele teve no Barcelona B, não deu certo. No Juventude, eu conversei com o Pintado, o Pintado disse que ele não queria ser reserva, né? Então ele saiu. Aí foi pro Bahia, no Bahia ele estava começando a se acertar, o São Paulo preferiu vender pro Red Bull, né? Pro Bragantino, que uma transação ali em torno de 1 milhão de euros, né? São Paulo precisa de dinheiro para pagar a dívida. Então, tá. O Pedro ele não deu certo também. Ele foi campeão pelo Sub-23, está num time pequeno da Europa, e não sei qual é. Realmente a Cotia não revela muito centroavante, não. O Brenner eu acho que foi o único dos últimos 10 anos aí. É isso aí, vamos para o intervalo aqui, rapidinho, 1 minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL de São Paulo, falando sobre essa necessidade que o São Paulo tem, a torcida pega muito no pé do Pablo, de procurar um centroavante, de buscar um centroavante. E estamos falando aqui das alternativas. O Menon diz que gosta bastante do Gilberto, que é um jogador que não seria uma contratação bombástica, mas é um cara competente. Falamos um pouco sobre talvez buscar alguém na base. Que é fato, né, Perrone, que o Vitor Bueno, que foi uma aposta aí do Crespo, uma tentativa de reencaixar o Vitor Bueno no time e ao mesmo tempo suprir essa carência do São Paulo, mas não me parece que vai decolar, né? A impressão que a gente tem até agora, e já foram aí alguns meses do trabalho do Hernan Crespo, é que o Vitor Bueno de centroavante não é uma peça que vai resolver o problema do São Paulo. Eu também não acho, mas a gente sempre corre o risco de queimar a língua, né? Porque você dando tempo de trabalho para o cara se comprometendo, o trabalho sempre pode evoluir, mas eu não acho também que seja o cara. O que eu percebo no São Paulo é uma aposta muito grande, não só no Crespo, mas na comissão técnica dele, no sentido de fazer os caras evoluírem. Todo mundo com quem você conversa no São Paulo elogia não só o Crespo, elogia os caras que estão em volta, que ele trouxe, a comissão técnica, e falam exatamente disso, que o trabalho para tentar evoluir cada jogador é muito bem feito. Então, numa dessas, o São Paulo acaba encontrando a solução dentro de casa. Hoje, olhando, realmente eu acho difícil, mas pode acontecer. E é curioso, isso é uma característica legal, né? Outro dia eu estava conversando com o representante de um jogador de São Paulo e ele falou que os jogadores estavam impressionados porque o Crespo ele tem um perfil até parecido com o Diniz, mas diferente da maioria dos técnicos brasileiros, que é quando ele tira alguém do time, ele chama para conversar individualmente e explica, olha, eu estou te tirando do time porque a defesa deles tem problema em tal e tal setor, eu acho que o jogador tal que eu vou colocar no seu lugar tem mais velocidade para explorar isso, tal, mas eu conto com você no próximo jogo, você pode voltar, aí chama o cara que vai entrar e fala, olha, eu estou te colocando porque o lateral dos caras joga assim, assim. Isso tem causado uma impressão muito boa nos jogadores. Isso é uma coisa que o jogador gosta, né? A gente tinha uma cultura de treinadores brasileiros, aquela história, eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que explicar. É uma característica diferente, né, Menon? E é uma coisa que, assim, pelo que me falaram, está fazendo muito bem para o ambiente do São Paulo. Na verdade, isso é bom em toda a profissão, né? Você ter respeito, a pessoa te tratar com respeito, te ensinar os caminhos, não apenas vir colocar lá um papel, né? Você está escalado para isso, para isso, para isso. Eu não sabia dessa característica do Crespo, não. Eu sabia alguma coisa que complementa isso, que quando ele pega
por exemplo, o sub-17, o sub-20 vai para um treino, né? Lá em cima, ele dá a lição que ele quer para o time principal, né? Quero isso. Depois ele chama o time sub-17, por exemplo, e desenha lá na pranchetinha dele também. Eu quero que você faça isso, quero que você faça isso. Conhece os jogadores, sabe o nome de todos. E durante o treino orienta os dois times, reclama de um, reclama de outro, né? Ensina um, ensina outro. Eu sei que isso ele tem feito e que tem agradado muito a diretoria do São Paulo, e que ele está, assim, muito entusiasmado. Eu ia falar deslumbrado antes de falar a palavra errada. Está muito entusiasmado com o Cotia, né? Que ele fala, como tem jogador bom aqui, como tem jogador bom. E você vê, né, porque o primeiro queridinho dele era o Nestor. Aí já colocou na reserva, depois virou o Thales jogou alguns jogos, também já ficou. Agora é o Shailon, né? Cada vez ele pega um jogador, ele está gostando de jogadores em profusão ali, né? Eu acho que o trabalho dele é muito bom, cara. O Thales tem sido menos falado, mas você percebe que toda vez que ele entra em campo, ele tem ali uma característica diferente, né? De técnica, de visão. É um cara que parece não ter sentido nada a pressão. Acho que é um cara que pode evoluir bastante no São Paulo, né? O Muricy elogia muito ele, né? Eu não sei se ele deixou de ser escalado, se ele está com a renovação de contrato pendente. Acho que não é isso, não, porque quando o Nestor estava, ele jogava assim mesmo, né? Eu acho que tem muita gente mesmo, ele está vendo. Vamos ver as próximas partidas, o que ele fará, né? Quem que vai se solidificar como a promessa cristalizada, né? Quem que vai romper a barreira da promessa. Posso só fazer um complemento aí em relação ao Crespo? Assim, conversando com a diretoria depois da conquista do título, o que chama mais atenção, qual o grande mérito tal do Crespo, e uma coisa que as pessoas falam ali, essa questão de conversar com os jogadores. Olha, um grande mérito dele é fazer todo jogador se sentir importante. Então, às vezes o cara está na reserva, mas ele consegue trabalhar o cara, conversar com o cara e fazer o cara se sentir importante, o cara entender que naquele momento ele não está jogando, mas no momento seguinte ele vai entrar, ele pode entrar e vai ser importante para o clube. Então, é uma questão de deixar todo mundo com moral no elenco, mesmo quando o cara não está jogando. Achei interessante esse ponto. Sim, é bem interessante, né? A gente teve o Belmonte aqui no podcast semana passada e ele falou que o Crespo, uma coisa que foi muito positiva e que ele acha que contribuiu muito para a conquista do título paulista, é que o Crespo ele deu uma virada no ambiente mesmo do CT da Barra Funda, né? Ele puxou todo mundo para cima, de um jeito que até o próprio São Paulo, embora tenha entrevistado o Crespo, tenha apostado nele, ficou um pouco surpreso, assim, né? Foi um efeito muito, muito positivo, muito por esse trato humano, né? E a gente vê como isso é importante, né? É uma coisa que se dá pouca atenção. O Júlio Casares me falou isso também, né? Da questão do comportamento dele, até assim, no banco, na hora de fazer uma reclamação com o juiz e tal, não sei o quê. O Júlio elogia muito isso, né? Então, esse comportamento dele, eu não vou entrar no mérito assim, se o quanto isso é importante ou não, mas assim, a visão do dirigente do São Paulo, do presidente do São Paulo, é que isso é muito importante. Aí o Júlio não me fala do Fernando Diniz, né? Não me falou sobre o Fernando Diniz, não fez essa comparação. Mas aí eu lembro da diferença de temperamento do Fernando Diniz, que era um cara muito mais explosivo e teve os problemas que a gente sabe. Essa questão de rodar o elenco também que eu acho legal, né? Outro dia jogou até o Everton Felipe, que a hora que ele estava para entrar em campo ali, eu não conseguia reconhecer a fisionomia dele, né? Porque o cara estava tão por baixo, teve aí em vários times, nem sabia, muita gente nem sabia mais que ele estava no elenco, que ele jogou, né? Então o Osório falava muito isso, que gostava que todo jogador tem que jogar, né? Não dá para o cara ficar um ano inteiro sem atuar, né? Então, que às vezes estava bem, trocava um ou outro. Eu acho bacana esse negócio de revezar o elenco. É lógico que você tem que ter uma base de titular, 16 caras assim, 17, mas é bacana você rodar, porque o cara se sente útil, não fica ali abandonado, né? Como se dizia antigamente, come e dorme, né? Eu acho que foi bacana isso que ele fez. Era o rodízio, né, do Osório. Ele falava sempre do rodízio.
Crespo também está fazendo de conseguir uma mescla muito boa, né? Eu até faço um meia-culpa aqui, eu fui bem crítico das contratações desses atletas mais veteranos do São Paulo, inclusive do Miranda. Eu achava que o São Paulo, na situação que estava financeira, não poderia gastar dinheiro com jogadores de 35, 36 anos. Mas é inegável aí que o Miranda caiu com uma luva, está jogando o fino da bola mesmo. E esse equilíbrio entre, né, com esses jogadores mais experientes, com um time com tantos jovens de Cotia, com certeza deve estar sendo importante também, né? Eu tinha essa mesma impressão também, viu, do Miranda. Quando contratou, sabe, torci o nariz ali e falei, não sei não, hein? Não sei se o São Paulo fez um bom negócio. E realmente, assim, está correspondendo muito bem. E, enfim, vamos ver, tem uma sequência de trabalho, né? Vamos ver a questão física mais para frente, como é que vai ser. Acho que a gente tem uma temporada bem longa aí para analisar também, né? É isso aí, temporada longa que continua essa semana com Copa do Brasil. O São Paulo joga hoje com o 4 de julho e no sábado tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Aí mais uma oportunidade para o São Paulo conseguir sua primeira vitória no Brasileirão. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Menon. Obrigado, Perrone. Isso é mais um episódio do podcast UOL São Paulo. A apresentação foi minha, Pedro Lopes. Hoje a gente teve a presença dos nossos convidados Ricardo Perrone e do Menon. A edição de áudio é do Amer Menegassi, a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Sigam aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais São Paulo. É isso aí, obrigado pela companhia e um abraço.